Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, a gente vai falar nesse de fórmula de Taylor. Nesse vídeo a gente vai fazer essa introdução porque a gente sabe que a função polinomial ela é uma função muito boa para a gente utilizar na matemática, ela é uma função que ela tem muitas propriedades boas e é fácil de derivar, a gente sabe como que funciona a integral também, então tudo que a gente vai fazer com funções polinomiais, a gente já tem um conhecimento maior para lidar com essas funções. E, em contrapartida, tem muitas outras funções que são difíceis da gente trabalhar. Então, seria muito conveniente se a gente conseguisse expressar tais funções através de funções polinomiais. A fórmula de Taylor, ela dá para a gente um método para expressar qualquer função por uma soma infinita de polinômios. E assim a gente vai ter as ferramentas mais fáceis para conseguir trabalhar mais fácil com essa função, com as ferramentas que a gente tem disponível. Para a gente então começar falando de fórmula de Taylor, a gente vai ver aqui, né, que a gente tem aqui se a gente tem uma certa função f definida de um intervalo i dos reais em r, a gente define a primeira derivada dela, né, como sendo uma função, né, como sendo a derivada dela num certo ponto A, também vai poder ser definida aqui, né, no mesmo intervalo I em R. Agora, para essa mesma f', né, se a gente deriva a f', né, a gente vai ter o que a gente chama da derivada segunda da função, tá? Então, a gente vai expressar como sendo f duas linhas no ponto A. Agora, para essa f duas linhas, a gente pode derivar ela também mais uma vez. E assim sucessivamente, tendo que na enésima etapa, né, a gente vai chamar de fn de A como a n-ésima derivada da f no ponto A. Ok? E se faz sentido a gente falar da fn, né, da enésima derivada, então a gente está dizendo que a fn, ela é n vezes derivável no ponto A pertencente a i, esse intervalo i aqui. Quando essa função ela é n vezes derivável e, além disso, essa fn for contínua, a gente vai dizer que a f ela pertence a Cn, ou seja, ela é uma função de classe Cn. É uma função que é n vezes diferenciável com a fn contínua, tá? Então, f é n vezes diferenciável e a fn dela é contínua. Então, a gente diz que ela pertence à classe Cn. Agora, se a gente tem uma função que ela é infinitas vezes diferenciável, então a gente vai dizer que f é de classe C infinito. Então, ela é infinitas vezes diferenciável, sempre a diferencial dela é contínua. Um exemplo de função que a gente tem que é C infinito, f de x é igual a e elevado a x. A gente tem que a f' de x é a própria e elevado a x, a fn de x é a própria e elevado a x, e essa função f a gente sabe que vai ser, então, C infinito, porque independente do n, eu consigo aqui a enésima derivada e essa enésima derivada é contínua. Outro exemplo que eu tenho para dar para vocês é o seguinte. Fn de x igual a x elevado a n vezes o módulo de x. Veja que nesse caso, a fn de x, ela é igual a x, né, elevado a x elevado a n vezes o próprio x, né? Aqui no caso, se x for maior ou igual do que zero, tá? Eu vou colocar só maior. Se x for maior do que zero.
deixa maior ou igual. Ou seja, né, x elevado a n mais 1, nesse caso aqui. E no caso que o x for menor, o módulo de x vai ser igual a menos x, né? Se x for menor do que zero, né? Por exemplo, menos 3, o módulo de menos 3 é menos vezes menos 3, que é 3, né? Então, por isso que a gente coloca aqui menos x elevado a n mais 1, se o x for menor do que zero. Veja que cada uma dessas duas funções, né? Tanto essa função x elevado a n mais 1 como menos x elevado a n mais 1 é n vezes, enfim, de x, ela é n vezes diferenciável. Então, ela é de classe Cn, tá? Pertence ao conjunto das funções de classe Cn. A anotação minha aqui tá errada, tá? Olha, é só Fn. Fn de x é um valor real, agora Fn é a função. Ela é n vezes diferenciável, né? Quando eu faço aqui a f' de x, né? N de x, isso daqui é igual a n mais 1 vezes x elevado a n mais 1 menos 1, né? Que é igual a n mais 1 vezes x elevado a n. Se x, eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos, tá? Mais ou menos, tá? Pronto, escrevi direitinho aqui. Então, tá. N mais 1 vezes x elevado a n se x maior ou igual que zero, e menos n mais 1 vezes x elevado a n se x é menor do que zero. Quando a gente faz a derivada segunda dessa função, a gente vai descer o próximo expoente, né? Então, vai ficar o n mais 1, a gente está derivando essa função todinha aqui, tá? Ficou n mais 1 vezes n, x elevado a n menos 1. E menos n mais 1 vezes n, x elevado a n menos 1. Aqui, se x maior ou igual do que zero, aqui embaixo, caso contrário. Agora, se eu derivar a próxima vez, eu vou descer com n menos 1. Então, aqui na frente, a fn de x, né, a enésima derivada, vai ficar n mais 1, depois eu desci o n, depois eu desci o n menos 1, depois eu desci o n menos 2, e fomos descendo até ficar o x elevado a n menos n. X elevado a n menos, na verdade, é até n menos 1, né? N menos 1. Tá? Porque como era n mais 1 o primeiro, quando eu fiz n etapas, fiz n mais 1, né? Quando eu fiz n etapas, eu chego até essa subtração aqui. Isso daqui dá, é a mesma coisa que, observa aqui, tá? Ó, até o vezes 1 aqui. Aqui, ó, vou só escrever direitinho, vai ficar o n mais 1 fatorial, que eu vou fazer essa fatoração n mais 1 vezes n menos 1 vezes n menos 2, até lá n vezes n menos 2, menos n menos 2, enfim. Pode fazer, abrir isso direitinho, vai dar o n mais 1 fatorial vezes x, se x maior ou igual do que zero, e vai ser igual a n menos n mais 1 fatorial vezes x, se x menor do que zero. Isso é a mesma coisa que dizer que a derivada enésima da fn de x é igual a n mais 1 fatorial vezes módulo de x, tá? Agora, essa função aqui, ela não é diferenciável por causa que aqui apareceu o módulo de x, e agora nesse caso, o módulo de x, ela não vai ser derivável no ponto zero. Logo, ela é de classe Cn, mas ela não é de classe Cn mais 1. Por causa que ela não é derivável no ponto zero. A função módulo não é derivável no ponto zero. Eu tenho aqui uma constante, né? O n mais 1, ele é uma constante vezes módulo de x, né? E a função módulo, ela tem um bico aqui, no ponto zero, onde ela não é diferenciável, tá? Não é derivável. Visto isso, né?
entendendo aí o que é uma derivada enésima de uma função, a gente está pronto para definir o polinômio de Taylor. Se a gente tem aqui uma função f de i em r, definida nesse intervalo i, tal que f seja de classe Cn, a gente vai definir o polinômio de Taylor de ordem n da função f no ponto A como sendo f de A mais a derivada primeira, f de A vezes h, mais a derivada segunda sobre 2 fatorial vezes h ao quadrado, mais a derivada enésima de A sobre n fatorial vezes h elevado a n. Então, esse daqui é quem? Ele é o polinômio de Taylor de ordem n, da função f no ponto A. Observa o seguinte, porque essa função aqui, ela é uma função de h, né? Eu tenho função de h. Eu tenho aqui um número, né? Esse cara aqui seria o meu A0, né? É a primeira derivada da f no ponto A. Esse cara aqui também é um número real, tá? A derivada da f primeiro no ponto A é o que a gente costuma chamar, né? O coeficiente A1. E esse daqui, né? É a variável elevado a 1, né? Esse daqui é um número, né? Filhinha de A sobre 2 fatorial. É um número real, né? Seria aqui, né? O coeficiente que a gente usualmente chama de coeficiente A2, e aqui a variável elevada ao quadrado. Vocês estão conseguindo visualizar o formato de polinômio dessa função P? Tá? Então, aqui é o meu AN, né? O coeficiente AN, e aqui a variável H elevada a N. Observa outra coisa, né? Se a minha função é de classe Cn, vai fazer sentido eu falar do polinômio de Taylor dessa função para todos os n's, né? Para todos os números naturais até a ordem tal que a função seja diferenciável, tá? Então, faz sentido eu falar do polinômio de Taylor de ordem n-1? Faz. n-2? Faz. n mais 1? Não sei. Eu sei que ela pertence a Cn. Eu não sei se f pertence às funções de classe Cn mais 1. Isso aqui eu não sei, tá? O fato de eu dizer que pertence a Cn não quer dizer que não pertence a Cn mais 1, tá? Então, isso daqui a gente não pode falar. Então, faz sentido. Se eu tenho essa informação, vai fazer sentido eu falar do polinômio de Taylor até a ordem n, tá? Uma observação importante é a seguinte: observa que a derivada aqui, olha, no caso, né, quando eu faço a derivada primeira do polinômio, esse f de a aqui, ele é uma constante, então a derivada dele é 0. Essa segunda aqui, né, ela vai ficar só a constante, né, porque filhinha de a vezes h fica só a constante, que é o f' de a. A derivada, a derivada dessa daqui vai ficar, desce o 2, né? Fica 2 vezes f, 2 linhas de a vezes h sobre 2 fatorial é 2, né? Então, corta, mais por aí vai, e lá no final fica, sobra f n de a. Vai cortar o n daqui com o n que desceu, sobra aqui só n menos 1 fatorial, vezes h elevado a n menos 1. Quando eu faço, né, a derivada desse polinômio aqui no ponto 0, se eu faço p' de 0, todo mundo que depende de h aqui, olha, tá vendo? Todo mundo que depende de h vai zerar. Vai sobrar só o f' de a. O f' de a. Agora, se eu fizer, vou fazer de novo isso. Vou fazer agora a derivada segunda do polinômio p duas linhas de h. O primeiro já deu 0 aqui, eu não vou repetir. Esse segundo aqui agora se tornou uma constante, não tem mais h, então ele vai dar 0, tá? Aqui era f duas linhas de a vezes h. A derivada dele vai sobrar só o f duas linhas de a. F duas linhas de a. Mais, aí vai ficar, né, o f
3 linhas de A. Eu já tinha aqui nessa etapa, né? Eu já tinha cortado 3 com o 3 de baixo, tinha sobrado só o 2 fatorial e o H elevado a 2, né? Esse termo aqui, né? Vou reescrever ele aqui. Tinha ficado o F 3 linhas de A. Tinha ficado H ao quadrado sobre 2 fatorial. Então, desce o 2, tá? E aqui fica 2 menos 1. Mais Fn de A, H elevado a N menos 2 sobre N menos 2 fatorial. Então, aqui também cortou aqui com aqui. Quando eu faço o P, 2 linhas de 0, tá? Aqui, todo mundo que depende do H vai zerar, vai sobrar só esse termo aqui, vai ficar F, 2 linhas de A. E assim sucessivamente. Tanto que, se eu fizer a iésima derivada aqui do polinômio P no ponto 0, vai coincidir com a iésima derivada da minha função no ponto A. Visto isso, né? Se a gente define essa função aqui, olha, função R de H como sendo F de A mais H menos P de H, define essa função R aqui no intervalo de J, né, em R, onde esse conjunto J aqui são os valores de H pertencente aos reais, tal que o A mais H está no domínio da minha função F, tá? O A mais H tem que estar no domínio da F. Quem que é o domínio da F? O I. A mais H tem que pertencer a I, tá? Se eu defino essa função aqui, essa função ela vai ser N vezes derivável no ponto 0, tá? Pertencente a J. E o que que vai acontecer? A iésima derivada de R, né, no ponto 0 vai ser igual à iésima derivada da função F. Agora, A mais 0 vai dar o A, né? Menos a iésima derivada do polinômio P no ponto 0. Só que a gente já viu que esse daqui é igual a esse, né? Para todo o I, variando de 1 até N. Então, no caso, as derivadas dessa função resto aqui, né, no ponto 0, ela é igual a 0 para todo I de 1 até N. Para a gente falar do teorema da fórmula de Taylor infinitesimal, a gente vai precisar desse lema aqui como suporte, tá? Esse lema, ele diz o seguinte: seja R uma função definida de um conjunto aberto J em R, não necessariamente precisa ser aberto, tá? De um subconjunto dos reais J em R, essa função N vezes derivável no ponto 0 pertencente a J, tá? A fim de que a iésima derivada da função R seja igual a 0 para todo I, é necessário e suficiente que esse limite aqui, né, quando H vai para 0, seja igual a 0. A demonstração desse lema que ela passa pela definição de derivada através do limite, tá? E na volta da demonstração, porque é necessário o suficiente, a gente mostra a ida e a volta, ela vai se valer de uma função auxiliar para conseguir chegar nesse resultado. Mas como esse lema aqui ele vai ser só um suporte para o nosso teorema principal, a gente vai direto para o teorema principal sem entrar muito em detalhes na demonstração do próprio lema. Falando agora do nosso teorema 1, é o teorema da fórmula de Taylor infinitesimal. A gente tem aqui, né, se f for uma função definida do intervalo I em R, uma função N vezes derivável no ponto A pertencente a esse intervalo I. A função R definida de J em R, J como a gente já tinha definido anteriormente, né, um lugar onde faça sentido lá a função F ficar definida em A mais H, ou seja, A mais H vai estar pertencendo ao domínio da minha função F aqui. Essa função é R, definida no intervalo J pela seguinte igualdade.
Aqui, F de A mais H, ó, vai ser igual a F de A mais F' de A vezes H, mais F duas linhas de A vezes H ao quadrado, mais até a enésima derivada, né? Que eu falei aqui que ela era N vezes derivada, então faz sentido a gente falar até esse termo aqui, mais o R de H. Vai cumprir esse limite, que quando H vai para zero, a minha função R de H sobre H elevado a N também vai para zero. Observe o seguinte, a gente vai usar nessa parte aqui, direitinho o que a gente fez no lema anterior, né? O jeito que a nossa função R foi definida aqui, cadê minha função R? Aqui, o jeito em que minha função R foi definida como F de A mais H menos P de H, tá? Onde estava o polinômio de Taylor aqui, o meu P de H, onde que tá aqui? O P de H, a gente substitui, é só substituir aqui, né? Quem que é P de H? P de H é igual a F de A mais H menos R de H. Se eu fizer isso aqui, olha, no polinômio, ó, F de A mais H menos R de H. Como que vai ficar essa igualdade aqui de baixo, né? Se esse P de H é igual a isso daqui, eu posso reescrever essa igualdade de baixo exatamente como a gente reescreveu no teorema. Fica o F de A mais H e passo o R de H lá pro outro lado, olha aqui a cara dessa expressão, tá vendo? Olha, F de A mais H é igual, aqui tá o polinômio todinho, tá vendo? P de H, e aqui tá o R de H, tá? E pelo lema, esse R, conforme ele foi definido, ele vai cumprir esse limite, né? O limite de R de H sobre H elevado a N vai ser igual a zero, tá? Então, aí a gente sai direto, né, pelo lema. E a recíproca dele, né, é escrita dessa forma, né? Se P de H é um polinômio de grau menor ou igual do que N, tal que cumpre, né, essa definição da R aqui, R de H é igual a F de A mais H menos P de H, com esse limite igual a zero, então o que que a gente vai ter? P de H, ele vai ser o polinômio de Taylor de ordem N de F em A, conforme a gente definiu, e podemos escrever dessa forma reduzida aqui, tá? A gente pode escrever o polinômio como esse somatório aqui, só substituindo o i variando de 0 até n. Acho que ali em cima eu tinha falado i variando de 1 até n, na verdade é de 0 até n, tá? Também essa recíproca, tá? Também essa recíproca, ela sai pelo lema, é uma aplicação direta do lema. Basta a gente ver que o lema, ele é um necessário e suficiente. Então, se vale esse limite, tá? A gente tem essa condição aqui de cima, o R de I igual a zero, e pelas definições que a gente fez e mostrou, do jeito que a nossa função R é definida, o P de H vai ser exatamente o polinômio de Taylor, conforme a gente definiu. Então, aqui não tem muito o que escrever sobre a demonstração desse teorema, né? Pelo lema, ele já sai direto, e a gente vê aqui qual é a relação entre a definição dessa função resto aqui e do polinômio de Taylor, conforme a gente definiu no início. Observe o seguinte, esse teorema que ele chama fórmula de Taylor infinitesimal, tá? Infinitesimal, por quê? Porque a gente só vai conseguir afirmar alguma coisa sobre a nossa função A, sobre a nossa função F, quando a gente fizer um limite mandando H aqui para zero, tá bom? Então, a gente depende muito desse limite aqui, quando o H vai para zero, para a gente afirmar alguma coisa sobre a nossa função e escrever ela, né, dessa forma aqui, como a gente está fazendo. E a gente tem um outro teorema que ele vai valer quando a gente tem um H fixado para valores de F de A mais H para um certo H fixado. Esse vai ser a fórmula de Taylor com o resto de Lagrange que a gente vai falar agora.
esse teorema 2 é o teorema fórmula de Taylor com resto de Lagrange. Então, ele vai dar pra gente uma ideia do que acontece com essa função f aqui, sem depender do h, como a gente estava dependendo no teorema anterior. Então, veja bem, se f é uma função de a e b em r n vezes derivável no intervalo aberto a b, com f, a derivada de n-1, né, da f, contínua em ab, vai existir um certo c aqui dentro do intervalo ab, tal que f de b é igual a f de a mais f' de a vezes b menos a, mais f derivada n-1 de f no ponto a, vezes b menos a elevado a n-1. E no final aqui, olha, a gente tem aqui a enésima derivada da f, só que ela, no caso, ela não é calculada no ponto A, ela está sendo calculada aqui num certo ponto C. E não aparece aqui pra gente aquela função resto, ok? Então, observa o seguinte, falando isso de outra forma, né? Essa função aqui a gente pode olhar para B como sendo o A mais H. Então, substitua aqui, né, o A mais H, onde tem o B menos A, a gente colocar A mais H, sobra só o H, tá? Então, fica parecido com a outra forma que a gente viu no teorema anterior. Mas nesse último aqui, né, na enésima derivada, a gente mantém aqui a ideia de aparecer o C, né? Mas no caso aqui, né, a gente vai estar dizendo que, com outras palavras, que existe um certo θ, tal que C é igual a A mais θH. Para demonstrar esse teorema, a gente escreve essa expressão aqui em cima como uma expressão que depende de x, tá? A gente vai chamar a enésima derivada no ponto C de um certo k. E a gente vai passar esse f de b para o outro lado. Então, a gente vai definir uma função dessa forma aqui, olha só. Uma função φ definida no intervalo fechado de AB em R, como sendo uma φ de x igual a f de b menos tudo aquilo que está aqui do outro lado, tá? Tudo aquilo que está do outro lado, mas em vez de a gente trabalhar no ponto A, a gente vai trabalhar no ponto x. Então, vai ficar menos f de x, menos f' de x de b menos x, menos... Aqui a derivada enésima e aquela última lá, como eu falei, a derivada enésima em c. A gente, no ponto C, a gente tá chamando aqui de k, tá? E a gente escolhe essa constante k aqui, tá? De modo que o φ de A seja igual a zero. Então, a gente escolhe k de modo que a gente, e a gente pode fazer isso, né? De modo que essa igualdade aqui vai valer, tá vendo? A gente tem aqui a gente tem aqui a enésima derivada da f no ponto C. A gente vai mostrar que a gente pode escolher esse C aqui, esse C aqui, tá? De modo que a gente consiga fazer valer essa igualdade aqui embaixo. Então, vamos trabalhar nisso, tá? Φ, do jeito que a gente definiu aqui, né? Dependendo da f de x, ela é contínua em AB e diferenciável no aberto AB. E o φ de A, ele vai ser igual ao φ de B, que vai ser igual a zero. Porque se o K foi escolhido de forma que o φ de A é zero, então, quando eu substituo o A aqui, essa expressão toda aqui da direita dá zero. Quando eu coloco o B aqui no lugar do x, aqui aparece f de b, então esse corta com esse. Todos os outros termos eu tenho b menos x. Se eu faço x igual a b, vai zerar todos os outros termos aqui e a expressão inteira dá zero. Então, eu tenho aqui φ de A é igual a φ de B, que é igual a zero. Além disso, observa que a filhinha de x, a derivada primeira de x, ela vai ser o quê? A gente precisa, para falar da filhinha, ver o seguinte: para cada termo desses daqui, olha, que eu abro, pro k, eu tenho que a derivada aqui em relação a x, eu vou colocar o e, vai descer o n, né, vezes k, que multiplica b menos x elevado a n menos 1, sobre n vezes n menos 1 fatorial.
esse N com esse N corta, sobra esse termo aqui, tá? Esse termo aqui, quando eu vou abrir, isso aqui é a derivada do produto. Então, aqui, por exemplo, né, a primeira aqui que eu abro vai ficar derivada da primeira. Então, aqui sobe o índice da derivada, vezes a segunda, b menos x elevado a n menos 1 sobre n menos 1 fatorial, menos, menos a primeira, f n menos 1 vezes x, vezes a derivada da segunda. Então, eu coloco n menos 1 em evidência, que multiplica b menos x elevado a n menos 2 sobre n menos 1 vezes n menos 2 fatorial, tá? Só que olha só, aqui é n menos 1, aqui é n menos 1, n menos 2. Quando eu abrir o termo anterior, eu vou achar dois termos aqui no mesmo sentido, tá? Um termo parecido com esse, um termo parecido com esse. Mas a gente vai cortando termo a termo, viu? Só vai sobrar o quê? Vai sobrar esse termo aqui e esse termo aqui no final das contas. Se vocês forem abrir termo a termo para verificar, vocês vão observar isso, tá? Essa f' de x vai cortar com a f' de x que vai aparecer aqui, tá? Quando a gente abre esse termo aqui, e essa f de b, a derivada dela é zero. No final das contas, tá? Fazendo esse cálculo direitinho aí, com calma, a filhinha de x vai ficar k menos fn de x sobre n menos 1 fatorial, que multiplica b menos x elevado a n menos 1. Usando o teorema de Rolle, como a φ ela está definida para todo x pertencente ao intervalo AB, pelo teorema de Rolle, vai existir um certo C pertencente a esse intervalo AB, tal que a filhinha de x é igual a zero. Assim não. Filhinha de C é igual a zero, tá? Que teorema é esse, né? Eu tenho aqui o φ de A igual ao φ de B, igual a zero. A função φ é contínua, né? E eu tenho que o φ de A igual a zero e o φ de B igual a zero, né? Como a gente tinha visto já aqui em cima, tá? E a minha função vai aqui em algum ponto, tá? Ou ela vai direto do A até o B, ou ela vai assim do A até o B, mas em algum ponto aqui eu vou ter um ponto de máxima, um ponto de mínimo dessa função, porque ela está definida ao intervalo, pelo